Eu vivia de dar aula, eu era professor de história. Eu fui professor de história durante 25 anos. Eu dei aula no cursinho, inclusive tem aí em Curitiba, o Objetivo, dei aula. Dei aula na Universidade de São Paulo. Achei que ia fazer carreira como professor universitário. Mas aí atravessou na minha frente, de uma maneira assim, absolutamente sem esperar, a comunicação. Qual a razão? A razão era o seguinte: eu trabalhava num prédio aqui em São Paulo, na Vida Paulista, todo mundo conhece, que é o prédio que fica o complexo de rádio e televisão da Gazeta, grande lá. E o Objetivo ficava na Gazeta, no meu prédio. E um belo dia, o diretor lá da Gazeta precisava de alguém que apresentasse um programa lá na TV, às quartas-feiras à noite, chamado Show de Ensino, na qual eu lia algumas notícias e os professores eram chamados para comentar, fazer comentários a respeito deles. Então, eu comecei fazendo isso. Assim, eu não tinha absolutamente conhecimento nenhum. Errei muito. Mas depois aí comecei a fazer um pouco de entrevista e quando faltava alguém lá na TV, o que ele fazia? Ele corria lá no cursinho. Dá para você subir lá? Vamos lá subir. Dali, eu fui trabalhar na Rádio Jovem Pan, que todo mundo conhece também tem em Curitiba. Então, foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio para participar do Jornal da Manhã na Jovem Pan como comentarista de política internacional, porque eu era professor de história. Eu dava aula de história contemporânea, dava aula de atualidades. Vamos dizer, o meu material didático eram jornais, eram revistas, eram rádios internacionais. Então foi aí que eu comecei me apaixonando, trabalhando lá e aprendendo com o pessoal que já tinha muita experiência, eram famosos, inclusive. Né? E para você ter uma ideia, o primeiro dia que eu fui participar do jornal, para fazer comentários, eu não abri a boca. Eu não disse um A, só observando, né, a maneira, vamos dizer assim, extremamente interessante com as quais as notícias eram passadas. Então, eu aprendi muito com esse pessoal, fui dando passo a passo, e ocorreu até uma outra coisa curiosa. Eu fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e naquela época, você era obrigado a ter diploma de jornalista, eu não tinha. Eu tinha diploma de advogado, de professor de história. Mas no mesmo tal prédio da Vida Paulista, tinha uma faculdade chamada Casper Libero, de jornalismo. No ano que eu entrei na faculdade, era a melhor faculdade do Brasil. Eu vou fazer vestibular. Aí eu fiz vestibular, e depois de 15 anos de dar aula, de repente eu virei aluno. Aí eu achei tão legal a gente voltar a ser aluno, sentar na sala de aula, jogar papelzinho na cabeça dos outros, entendeu? Não? Então, para mim, foi um aprendizado enorme voltar a ser professor. E de professor virar aluno. E aí é que eu, então, passei a cada vez mais a me envolver com jornalismo, menos com aula. E só para vocês terem uma ideia, eu vivi como professor até os 42 anos de idade. Então, eu me tornei jornalista, vivendo jornalismo, só a partir dos 42 anos de idade. Então, muitas vezes diz, pô, mas esse negócio de mudar de profissão é quando você é jovem, né? Não quando você é velho. Pois é, mas eu mudei como velho, e aí fui trabalhando em veículo de comunicação e participei de vários projetos extremamente interessantes.